Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo, a paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo esteja somente com vocês são inscritos nesses dois canais, Simão da Silva Santo Simão e Pastor Simão, Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo Fé. E seja bem-vindo à sede da Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo, Fé de Verdade, que fica na rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade Ponte Nova, Minas Gerais, nação Brasil. Uma igreja mineira e sempre vai ser mineira. É uma igreja mineira, 1 hora, né? Vamos começar o culto agora. E vamos saber que imagem é essa aí. E vamos saber esse nome aqui, o que é Satanás. Vamos lá. Ilustração na Idade Média eram abundantes as formas fantasiosas para retratar Satanás. Até mesmo em nossos dias, alguns o veem como o dono do inferno e não como a principal vítima. A descrição da lei deste ser hostil e poderoso é bastante diferente e muito mais sinistra. É verdade, porque as pessoas pensam que Satanás é o dono do inferno. Não, Satanás não é o dono do inferno. Quem é o dono do inferno é Jeová, o Pai, Criador do céu e da terra. Jeová que criou o inferno. Não é Satanás que criou o inferno. Satanás, ele foi castigado também para o inferno. Ele foi castigado tanto na terra para o inferno. É isso que as pessoas não compreendem. Mas Satanás não é dono do inferno. Todos que pecam vão para lá, vão sofrer igual. Vai sofrer junto com os demônios. A mesma coisa que os demônios sofrem lá, as pessoas também sofrerão também lá também. Entendeu? Então, porque muitos pensam, Satanás é o dono do inferno. Não. Não é dono de nada do inferno. Quem é dono é Jeová, o Criador. Jeová que é dono do céu, do inferno, da terra e de tudo. Vamos lá. É porque muitos interpretam errado, né? Essa imagem que está mostrando aí, né? Essa imagem que está mostrando, o diabo tem várias imagens dele se apresentar. Ele se apresenta de várias formas, né? Essa imagem aí não está errada também não. Se ele saber, ele se apresenta de várias formas. Vamos lá. A lei apresenta Satanás como um ser poderoso, inimigo ativo de Jeová. No hebraico, a palavra Satã quer dizer adversário, e no grego, Satanás. A hostilidade feroz dessa criatura sobre os seres humanos é vista pela primeira vez em Gênesis, onde ele aparece influenciando Eva a desobedecer ao comando de Jeová. Neste caso, ele foi o instrumento que acabou por desencadear o poder corrosivo do pecado na espécie humana. Cristo chama Satanás de o maligno. Tá vendo? Ele tem vários nomes também. Ele tem o nome de Lúcifer, Satanás, Satã, maligno, mal, adversário, inimigo dos seres humanos, inimigo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele tem vários nomes. Continuando. MT 13, 19, 38. E retrata graficamente seu caráter João 8,44 e 1 João 3,8. Sua hostilidade para com seres humanos está caracterizada em causar sofrimento físico. Tá vendo? Ela quem causa sofrimento físico é quem? É Jeová? É Jesus Cristo? É o Espírito Santo? Não. É o inimigo, é o diabo, que causa o sofrimento físico para aquelas pessoas que não têm Jeová, que não têm Jesus Cristo, que não têm o Espírito Santo, que não devolvem os dízimos, as ofertas. Esses aí têm sofrimento físico, é com força mesmo, ele destrói mesmo, acaba mesmo. Entendeu? Aí a pessoa pensa que o sofrimento físico vem do Criador. Não. Não vem não. Entendeu? Presta bem atenção, que está caracterizado em causar sofrimento. Prestou bem atenção aqui, ó.
Sua hostilidade para com seres humanos, presta bem atenção, ou seja, sua obrigação para acabar com os seres humanos, para eu dizer mais claramente, está caracterizada em causar sofrimento físico. Tá vendo? É ele que destrói seu corpo físico por completo, não por metade. Continuando, Jó 1, 11, 12, LC 3, 16 e 2 CO 12, 7. Em cegar os homens para o evangelho, viu lá? Ele cega os homens. Ele cega os homens lá. Em cegar os homens para o evangelho. Tá assistindo bem aqui, meus irmãos, minhas irmãs? Tá ouvindo bem, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas? Tá se ligando bem com os teus cérebros? Ó, em cegar os homens. Quando fala homem e mulher também, homens e mulheres. Aqui não tá falando só de homens, não. Tá falando homens e mulheres para o evangelho. Quando fala cegar, não é só as vistas, não. É cegar a mente. É cegar o corpo da mente e a alma da mente. Não é cegar os olhos, como muitos pensam. Cegou os olhos para que não vê. Não é isso, não cegou o cérebro, a alma da pessoa. Entendeu? Para não enxergar o evangelho, tá vendo? É como Satanás faz com vocês do outro lado aí. Ele quer que vocês não entendam esse evangelho. Ele quer que vocês não enxerguem esse evangelho da verdade que eu prego para vocês serem libertos e terem uma nova vida, como essa igreja tem uma nova vida. Continuando. MT 1319, 2 CO 434, e em se opor ao santo de Jeová, tá vendo? E ele faz isso aqui também. E em se opor ao santo de Jeová. IF 6, 11, 18, 1 PE 5, 8 e 1 TS 2, 18. Jesus o descreve como líder de anjos rebeldes. Tá vendo? Ele é rebelde, tá vendo? Não concorda com a verdade. Ele nunca concordou com a verdade. Tá vendo lá? Anjos rebeldes que foram banidos do céu, tá vendo? Ele foi banido de lá. Os lugares dos demônios não existem mais lá. Foi banido, tá vendo? Ó? E que se agruparam aos primitivos revoltosos contra Jeová, tá vendo? Ó? Todos eles ficaram contra Jeová, tá vendo? Apesar de muitos relutarem em aplicar Ezequiel 28, 12, 15, Isaías 14, 12, 14, a Satanás a alusão nessas passagens de um ser perfeito e poderoso que caiu pelo orgulho, tá vendo? O orgulho que faz vocês caírem. Tá vendo? Todo ser humano que ele fica muito orgulhoso, ele cai. O orgulhoso se torna também o egoísmo, egoísta, né? Começa a querer se achar melhor do que os outros e acha que entende melhor do que os outros. É igual muitas pessoas que acham que entende mais do que eu e não entende, entendeu? O orgulho te faz cair, como muitos estão caindo, como vocês do outro lado estão caindo, por causa do orgulho. Enquanto não tirar isso aqui do coração, as suas vidas não vão mudar de jeito nenhum. Olha lá, está em harmonia com a indicação de João 8,44 de que ele é um anjo decaído, tá vendo? Caído. O Novo Testamento retrata os confrontos à vida entre Jesus e Satã e seus partidários. MT 4:1:11, LC 11:14-22 e 13:10-11, e descreve a cruz como a derrota definitiva do diabo. Tá vendo hoje? É a cruz de Jesus Cristo que derrotou o diabo. Entendeu? É a cruz. É a cruz que derrotou, tá vendo? Ó? Quando Jesus estava crucificado naquela madeira de árvore em formato de cruz. Foi lá que Jesus Cristo derrotou o diabo. CL 2:15, a vitória final de Jeová está garantida. No fim da história, Satanás motivará a humanidade numa derradeira e inútil tentativa de derrotar Jeová. Como no dia de hoje está acontecendo. Muitos já não crê mais em Jeová, não crê em Jesus Cristo, não crê no Espírito Santo, não crê nos dízimos das ofertas, não crê nessa palavra da lei que eu estou pregando aqui. Muitos já não crê mais não. Eu também não tenho compromisso com essas pessoas aí, porque essas pessoas já estão
eu vou assim dizer mais claramente, já são filhos e filhos do diabo e já são filhos e filhas que vão morar no inferno e no lago de fogo, entendeu? Eu não chamo mais essas pessoas aí de que vai ser uma ovelha, um servo do Senhor, não. Porque aqui no fim da história, Satanás motivará a humanidade numa derradeira e inútil tentativa de derrotar Jeová. Tá vendo? Ele faz como o diabo faz que os seres humanos fica contra Jeová, contra a palavra. Tá vendo o que o diabo faz? Ele faz que os seres humanos fica contra a palavra de Jeová, contra Jesus Cristo, contra o Espírito Santo, contra os dízimos, a oferta, contra a palavra, contra a igreja. Ele faz a pessoa lutar contra o Criador. Ele faz a pessoa pensar que a pessoa pode derrotar o Criador, e sendo que ele não pode e nem ser humano nenhum pode derrotar o Criador. Segundo TS 2.9 e AP 12.7.12. Mas será vencido e condenado para sempre. MT 25.41 e AP 21.3. Tá? Mas prestou bem atenção nessa palavra aqui? Assiste bem com teus olhos, ouve bem com teus ouvidos, se liga bem com teu cérebro, se é que vocês têm cérebros. Mas será vencido e condenado para sempre. Tá vendo? Então, Satanás nunca vai vencer o Criador e nenhum ser humano vai vencer o Criador. Sempre é Jeová que vai vencer. Sempre é Jeová que vai vencer. Sempre é Jesus Cristo que vai vencer. Sempre é o Espírito Santo que vai vencer. E sempre é aqueles que têm fé e obedecem a palavra, igual eu obedeço a palavra, é que vai vencer tudo. E que vai ter vitória, que vai ter a salvação, e que vai ter a vida eterna. E as portas continuarão abertas para ser abençoado em tudo. É isso aí. Só aqui que vocês aprendem essas coisas. Outros lugares não ensinam vocês o que é isso aí. Só essa igreja que está a verdade. Só que vocês aprenderão coisas grandiosas que vocês nunca soube, nunca viram e nunca chegaram aos seus pensamentos. Isso que nós aprendemos. Nós aprendemos sobre Satanás, sobre a criatura rebelde que não obedece à palavra. Nós aprendemos tudo sobre isso aí. Nós aprendemos que como ele trabalha na vida do ser humano para os seres humanos ficarem contra o Criador. Assim como o diabo é contra o Criador, ele também faz que os seres humanos fiquem contra o Criador. Então não caia nessa armadilha do diabo, não caia na armadilha de Satanás. Não caia na armadilha do diabo. Porque o diabo ele é enganador. O diabo sabe muito bem que o inferno existe e ele quer que vocês vão para lá. Entendeu? Eles querem que seus pensamentos fiquem pensando assim que o inferno não existe, que o lago de fogo não existe. Sendo que todos essas duas palavras que eu acabei de falar, inferno e lago de fogo, existem. Está mais perto do que vocês imaginam. Então, obedece Jeová a partir de hoje, para não sofrer com o diabo no inferno. Obedeça a palavra já. Coloca em prática hoje. Leva esse culto mais a sério. Tudo que eu estou pregando aqui, eu estou pregando com sinceridade. Então leva mais a sério, porque as coisas espirituais não são do jeito que vocês estão pensando. As coisas espirituais existem sim, é real e verdadeiro. O bem e o mal existe sim. Leva os cultos aqui mais a sério e arrepende, sai do erro a partir de hoje. Vamos agradecer soberano Jeová, a Jesus Cristo, ao Espírito Santo. Te agradecemos por este culto nesta tarde de hoje. Abençoa somente meus inscritos que estão ligados nesses dois canais. Abençoa também os dizimistas, os ofertantes que sempre estão ajudando essa obra e lembrando sempre de fazer essa obra crescer. É o que eu te peço em nome de Jeová, em nome de Jesus Cristo, em nome do Espírito Santo. Amém. Até o próximo culto e o próximo vídeo da noite que eu estarei de volta com força completo. Até lá, hein?